E nesta altura, para comentar exatamente algumas das notícias dos jornais de hoje, recebe em estúdio o nosso convidado, que é então João Paulo Raposo, é o secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito bom dia. Bem-vindo a esta edição, João Paulo. Já vamos olhar então para a questão da greve, desta possibilidade de greve por parte dos magistrados. Para já, pedir que destacasse algumas das notícias dos jornais de hoje. Acho que o destaque de hoje, o primeiro, terá que ser as eleições na Alemanha, não é? A questão da... Vai marcar este domingo, não é? Que se realizam este domingo, o país mais poderoso da Europa, a chamada locomotiva económica da Europa, e talvez seja o cenário que temos em cima da mesa, que as notícias hoje aqui trazem, é um cenário interessante e que demonstra talvez aquilo que será o funcionamento de uma democracia madura, uma democracia em que claramente os dois principais partidos, a CDU e o SPD, se degladiam eleitoralmente, e que tiveram no passado, apesar disso, capacidade, depois de se sentar à mesa e formar grandes governos de unidade. Parece que neste momento essa possibilidade estará prejudicada, o que dizem os analistas, porque o SPD estará claramente atrás nas sondagens e, portanto, terá que marcar agora a sua posição para o futuro e eventualmente ter que se separar dessa ligação anterior, mas ninguém põe em causa que o sistema alemão e o que vai sair do resultado das eleições vai ser um sistema estável, equilibrado. A CDU eventualmente diz-se alargar-se-á a uma coligação com suportes nos liberais e nos verdes e principalmente era essa a nota que queria dar. O crescimento das tendências populistas que se faz sentir na Alemanha, claramente, com os partidos extremistas a ganharem força, é um fenómeno transversal de toda a Europa, que infelizmente Portugal tem estado um bocadinho arredado. De qualquer maneira, à partida, os principais partidos desde já se afastaram dessa tendência populista e, portanto, arredaram logo liminarmente a possibilidade de fazer qualquer coligação com os partidos extremistas. Isso, acho que tudo isto são sinais de que podemos continuar a confiar na tal locomotiva europeia, locomotiva económica da Europa para o futuro. O que vai sair das eleições será, com certeza, uma chanceler Merkel forte e uma Alemanha economicamente forte e politicamente estável. É uma lição. Digamos, eu diria. Acaba por ser, não é? Muito bem. Outra notícia que quero destacar, a questão das greves, em geral, particularizando a questão dos médicos, esta greve marcada na sexta-feira. Temos aqui em grande destaque no DN a greve dos médicos, aquilo que o uma entrevista ao Bastonário, não é? Para o mês que vem. Como se sabe, foi notícia desta semana a desconvocação da greve dos juízes, que chegou a estar agendada para os dias 3 e 4. Já vamos a essa em particular. Em relação a esta, o que é que lhe parece, esta greve agendada pelos médicos? Não, o que o Sr. Bastonário diz aqui, que é chamado como subtítulo ou como segundo destaque, é que se os médicos cumprissem horários, o SNS colapsava. E é isto um bocadinho que está em causa hoje em dia quando olhamos para o setor público todo, não é? Quer dizer, desde as funções de soberania como a dos juízes, como algumas funções na área da saúde, da educação, temos toda a sensação que os profissionais da área pública estão todos a trabalhar mais do que é a sua obrigação, ao contrário de muitas vezes da imagem que existe de algum acomodamento pelo facto de estarmos a falar de setor público, de alguma falta de impulso individual para resolver os problemas, mas não é exatamente nada disso que se passa. Os sistemas hoje em dia estão com uma carência tal que se todos os profissionais não derem mais do que é a sua obrigação, efetivamente os sistemas colapsam. E o Sr. Bastonário dilo aqui de forma muito clara e muito marcada. E, portanto, quer dizer, é aqui um indicador de que estes anos todos de restrição, de diminuições, de restrições que sofremos, principalmente na área pública, e que ninguém é contra, obviamente, a disciplina, ninguém é contra o rigor, mas que chega um momento em que não é mais sustentável porque os sistemas, efetivamente, estão em risco de colapso. E o Sr. Bastonário, não estamos a falar sequer de um sindicato, estamos a falar de alguém que institucionalmente representa os médicos, põe o dedo nesta ferida. Nesta ferida que é da saúde, mas que também é de todo o setor público. Muito bem, fica o registro então desta grande entrevista, vale a pena ler então em destaque no Diário de Notícias. Falámos de greves e olhamos para esta forte possibilidade de greve por parte dos juízes. O que é que está efetivamente em causa? Falamos aqui da situação da alteração do Estatuto do Ministério Público, é assim, João Paulo? Não, nós somos sindicato. Sim. Somos a Associação Sindical dos Juízes. Ontem o Ministério Público tem o seu sindicato, tem a sua carreira própria, teve ontem uma reunião magno-plenária, que também não afastou o espectro de uma greve, porque as negociações aí estão noutra fase, estão a negociar com o Ministro da Justiça, ainda nós já estamos, digamos, mais virados para o Parlamento, já fechamos a fase ministerial. Mas, no fundo, é isso, quer dizer, o que está em causa, quer nos juízes, quer no Ministério Público, é discutir aquilo que é a parte humana do sistema. Não é? No caso da Justiça, houve uma reforma muito profunda das leis de processo, desde o tempo da Troika. Leis de processo,
organização dos tribunais, portanto, funcionamento e organização dos tribunais, era a segunda peça, e depois ficou para o fim aquilo que são as pessoas que trabalham no sistema. Como é que estas pessoas, em que quadro é que exercem as suas funções, como é que vão desempenhar o seu trabalho. E isso foi ficando, e já, no caso dos juízes já está assim, nesta situação de dificuldade há 6 anos, no caso do Ministério Público também. E, portanto, como é que está neste momento esse processo negocial com o Ministério da Justiça? Com o Ministério da Justiça, no caso dos juízes, sempre o juízo de poder ser reaberto, foi fechado, portanto, o processo negocial avançou em muitas áreas, chegou até alguns pontos essenciais que têm que ver com situações de independência, com situações de relacionamento interno da Justiça, que foram colocadas com estes tais mapas, as formas dos mapas judiciários, colocaram-nos uma série de dificuldades que nós conseguimos ir avançando de maneira satisfatória para ambos. Ficaram sobretudo questões de carreira, portanto, ficaram questões que têm que ver com o facto de hoje em dia um juiz, ao fim de 3, 4 anos de carreira, atingir uma situação, digamos, de evolução de carreira que para todo o sempre se mantém até à reforma. Quer dizer, está qualquer coisa aqui que não está certo. E é isto que nós queremos discutir, que não é... Fomos etiquetados, fomos conduzidos para uma discussão puramente salarial. Quer dizer, isto é a última coisa que nos interessa. Claro. O que nos interessa principalmente é dizer que para uma justiça funcionar, para as pessoas poderem ter boa justiça, quem está na justiça tem que estar motivado, a justiça tem que ser capaz de recrutar os melhores e tem que ter uma carreira que funcione, que seja uma carreira apelativa e que seja uma carreira capaz de acomodar todas as exigências permanentes da função e que são muitas. Já se percebeu que o descontentamento aqui é grande e são várias coisas que estão em causa. Para que se perceba melhor lá em casa, dizia que esteve agendada a greve, neste momento não está confirmada, não é? Não sabemos se vai ou não avançar, é para aquelas datas muito específicas, é um timing muito específico, tendo em conta que a acontecer será logo a seguir as eleições autárquicas, não é? Não, isto o que se passou foi o seguinte, nós tivemos fechámos as negociações com o Governo e quem decide esta matéria é a Assembleia da República. Fechámos as discussões com o Governo, não conseguimos chegar a bom porto e, nessa altura, dissemos não podemos esquecer este facto. O Governo é o nosso interlocutor natural, é a tutela sobre a área da Justiça, é do Ministério da Justiça e, portanto, não foi possível chegar a acordo nesta fase. Vamos, desde já, marcar a nossa posição e agendar uma greve. Mas sabíamos que era o Parlamento, a Assembleia da República, que era o órgão competente para no fundo, apreciar finalmente esta questão. Teria a última palavra, no fundo. A última palavra é uma lei da Assembleia da República, que é o Estatuto dos Juízes, é uma lei da Assembleia da República. E, portanto, fomos à Assembleia da República perceber qual era a sensibilidade, qual era a abertura que existia de parte dos partidos da Assembleia para negociar connosco verdadeiramente o Estatuto de forma um bocadinho diferente do Governo, que foi, em algumas áreas, restritivo e fechado. O que é que pode fazer com que esta greve avance efetivamente? Estamos aqui a falar de um falhanço, passa a expressão, no caso das negociações? O que nós sentimos da parte da Assembleia foi uma abertura para discutir todo o Estatuto. Inclusivamente de todos os partidos, inclusivamente do partido que suporta o Governo. E, portanto, dissemos, neste caso, vamos discutir com a Assembleia da República, que é o órgão competente. O que pode levar à greve, exatamente, se depois, quando chegarmos à negociação, verificarmos que uma porta que se abriu se volta a fechar. Ou seja, que as exigências feitas não são cumpridas ou não são satisfeitas. Nós não queremos colocar a questão em termos de exigências, porque isso parece que estamos aqui a colocar quase uma espécie de uma chantagem que não é isto. Quer dizer, nós o que Mas há reivindicações, quer dizer, há aqui, sim, não é? Há Há descontentamento. propostas e há reivindicações. Claro. Reivindicações nós não gostamos de chamar, mas há propostas claras e há um bloqueio claro da carreira, há um bloqueio claro do que é a função, do que é o funcionamento dos juízes nos tribunais e, portanto, o que nós quisemos sempre foi discuti-lo e nessa parte não tivemos o mínimo de abertura para discutir. Se houver capacidade e houver abertura para o discutir, cá estaremos e, portanto, a greve fica afastada. Quando é que saberemos se a greve avança ou não? As eleições aproximam-se cada vez mais, não é? As datas mantêm-se para essa altura de que se falou ou não? Não. A greve às eleições autárquicas, da parte dos juízes, está afastada. Está desconvocada, está afastada. Depois temos que ter um timing apertado. É o timing de entrada no Parlamento da proposta do Governo e é o timing depois de nos sentarmos. Será o mês de outubro, será o mês de novembro, eventualmente, embora sabemos que o mês de novembro está muito dominado pela matéria orçamental. Portanto, será no limite do início de dezembro para discutirmos efetivamente com o Parlamento. Claro, perguntava-lhe isto, João Paulo, tendo em conta que se falou bastante na altura, quando se falou desta greve, inicialmente, da forma como iria prejudicar, tendo em conta esse timing de que falava, não é? Sendo logo a seguir as eleições autárquicas marcadas para o dia 1 de outubro. Para concluir, os procuradores aderem ou não a esta greve? Os procuradores têm um conjunto de discussões diferente que está noutro timing. Ontem afastaram a possibilidade de greve. Portanto, fizeram uma reunião plenária e disseram
nós, neste momento, vamos continuar a negociar com o Ministério da Justiça. Não estamos, neste momento, não afastamos a possibilidade de greve, foi o que eles disseram publicamente, mas, neste momento, não têm também perspectivada essa possibilidade. E, sendo certo que estão, digamos, numa curva de evolução do processo negocial, atrás dos juízes, uma vez que foi um processo que teve outras implicações mais profundas ao nível da evolução da carreira, talvez não valha a pena aqui explicar. Muito bem, fica então o registro, vamos aguardar. A Assembleia da República tem então a última palavra. João Paulo Raposo é o secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo nesta edição. Até à próxima.